Fala, nação cruzeirense, começando o nosso jornal aqui desta sexta-feira, final de semana chegando, e a gente vai atualizar vocês das notícias do Cruzeiro, né? Dia pós-jogo, infelizmente a gente perdeu para a Chapecoense aí, a gente teve também o nosso pós-jogo na noite de ontem, ao vivo aqui, assim que a partida acabou. E agora a gente vai trazer as notícias dessa sexta-feira, tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, tem informações aí sobre os reforços, tem informação também sobre as investigações, tem bloqueio de bens, então acompanhe agora o nosso jornal desta sexta-feira. E se você não for inscrito, vai aqui embaixo aqui, ó, e se inscreva. E a gente começa com a situação do Ayrton, atacante de 21 anos, que chegou agora ao Cruzeiro, já está regularizado, teve seu nome publicado no BID e pode jogar pelo Cruzeiro. Ele que chegou recentemente, já foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro nas redes sociais, no site oficial. Ele também fez uma postagem no seu perfil lá no Instagram, né, colocando ali uma foto dele com a camisa do Cruzeiro. Ele é um jogador de 21 anos, foi revelado pelo Palmeiras, disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Inclusive, o último jogo dele foi no dia 1º de agosto contra a equipe do Guarani, no Troféu do Interior. E aí a equipe da Inter perdeu e ele estava em campo como titular. Então, provavelmente ele deve ter aí condições de jogar. E a gente fica na expectativa de ver se ele vai viajar para enfrentar a equipe do Confiança, né? Junto com os outros jogadores. Porque de lá o Cruzeiro já vai direto para a partida contra o CRB, que acontece no outro meio de semana. E aí, para essa partida contra o CRB, o Cruzeiro tem alguns desfalques. Esses desfalques aí não vão poder jogar na Copa do Brasil, como o Regis, o Claudinho, o Patrick Bray. Tem também o Henrique. Esses daí não podem jogar a Copa do Brasil porque já jogaram por outra equipe. Então o Cruzeiro não pode escalar esses jogadores. E aí o Ayrton, que não jogou ainda a Copa do Brasil, pode ficar como opção para o Anderson Moreira. Porque a gente tem jogadores de meio de campo, tem atacante como Arthur Caíque, que não podem jogar. E aí o Ayrton, chegando agora ao Cruzeiro, é um atacante, pode ser que fique como opção para o Anderson Moreira. Então essa curiosidade também de ver se ele vai viajar para enfrentar a equipe do Confiança e ser relacionado ali pela primeira vez, né? A gente tem uma informação também que foi divulgada agora há pouco, a gente começando a gravar o vídeo aqui quase 6 horas da tarde, e essa informação foi divulgada no Twitter pelo Edinho Post, que é aí o vice-presidente do Cruzeiro. Ele divulgou que conversou com a Adidas ali e a numeração da nova camisa vai ser mudada. Nos jogos, o Cruzeiro vai vestir aquela camisa que jogou ontem, a nova, e a numeração vai ser branca. Só que aí, se você for comprar na loja do Cruzeiro e quiser personalização, quiser personalizar com seu nome, com seu número, aí a numeração será aquela que foi usada ontem. Porque é uma numeração até bacana, só que na televisão não ficou tão legal assim, porque não dá para enxergar nada. Então, os jogadores vão usar um número branco, e aí quem comprar vai poder usar aquele número que foi utilizado ontem contra a equipe da Chapecoense. E aí a gente mudando um pouquinho a fita aqui, mudando a notícia, o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, teve seu contrato rescindido hoje com o Cruzeiro divulgou, confirmou essa informação. Ele não vinha sendo aproveitado pelo Cruzeiro, tinha aí o seu salário maior do que o teto salarial definido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha deixado mais do que claro que estava esperando ali apenas uma proposta para liberar o jogador, e aí parece que agora o Marcelo Hermes conseguiu se acertar com alguma equipe do exterior e o Cruzeiro rescindiu ali amigavelmente o vínculo. Então provavelmente o Cruzeiro tem aí essa vantagem de ter conseguido essa rescisão amigável. O Marcelo Hermes não jogou nessa temporada pelo Cruzeiro. Quando foi emprestado pelo Goiás também acabou não se destacando lá. Então é um jogador que estava encostado mesmo no elenco do Cruzeiro, não foi aproveitado pelo Anderson Moreira. Ele tinha contrato até o fim de 2021 e deixa aí a equipe do Cruzeiro. E posso dizer, deixa a equipe do Cruzeiro sem saudades, né? Acho que ninguém vai sentir saudade do Marcelo Hermes, porque nessa passagem dele pelo Cruzeiro não conseguiu desenvolver um bom futebol, nem esse ano, que não foi aproveitado, nem nas outras temporadas que ele chegou a atuar, então não vai deixar saudade nenhuma. É um jogador que veio aqui e daqui a alguns anos não vai ser nem lembrado, né? Porque infelizmente não conseguiu desenvolver o bom futebol que jogou lá no Grêmio no começo de sua carreira. E aí a gente dá sequência ao nosso jornal, porque a gente teve uma informação ontem, mas como ontem foi dia de jogo e a gente não teve notícia, jornal de notícia aqui, a gente teve somente o pré-jogo e o pós-jogo. A justiça aí bloqueou bens do Wagner Pires, Itaí Machado e daquele empresário, o Cristiano Richard, né, no valor de 16,2 milhões de reais. Então, e nesses valores estão bloqueados aí bens dessas pessoas como uma garantia de pagamento aí, se for comprovado tudo que está sendo
denunciado e investigado tanto pela Polícia Civil quanto pelo Ministério Público. Então, coisas boas estão acontecendo e a gente espera que continue acontecendo, porque 16 milhões de reais é um valor muito bom, né? Então vamos seguir acompanhando e na torcida. A gente teve também aí a situação desse Cristiano, que ele move uma ação contra o Itair Machado por uma dívida pessoal ali dos dois. Então, os dois já estão começando a se conflitar ali, né? Acho que é igual uma situação de delação premiada. A hora que um ali cair, os outros, esse aí vai entregar todos os outros. Então, a gente fica na torcida para que isso aconteça e eles aí se consigam ali ajudar o Cruzeiro devolvendo esses bens ao clube. Esse empresário aí, o Cristiano, ele requer que o Itair pague uma dívida pessoal com ele e aí ele solicita até que essa dívida seja paga aí sob penhoras de bens do Itair Machado. Então é uma situação pessoal dos dois ali que está rendendo na justiça. O Cruzeiro não está envolvido nessa ação em específico, mas a gente segue de fora acompanhando porque são pessoas que estão ligadas nessas investigações relacionadas ao Cruzeiro. E hoje a gente teve a divulgação aí que o Gustavo Perrella, filho do Zezé Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, está sendo investigado pela comissão de ética. Ele recebeu do clube 190 mil reais referente aí a um serviço de consultoria no ano passado. E aí a Kroll, que emitiu um relatório recentemente aí dessas dívidas do Cruzeiro, das questões financeiras do clube, não achou documentos que comprovassem aí esse serviço que teria sido prestado ao Cruzeiro. Então o Gustavo está sendo investigado e ele pode ser punido aí pela entidade máxima do futebol brasileiro. Ele é diretor de projetos estratégicos da CBF, então ele está sendo investigado, já que não foram encontrados documentos aí comprovando esse trabalho realizado no Cruzeiro. Então a gente segue acompanhando também essas situações aí cabulosas, né, que deixam a gente de cabelo em pé. E vamos seguir acompanhando mesmo, divulgando aqui para vocês, que é o nosso papel também. E notícias como essa aí da situação do Gustavo Perrella, você pode acompanhar lá no aplicativo da OneFootball. Se você não conhece, acessa o primeiro link aqui na descrição, que você vai conhecer o aplicativo da OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você pode adicionar clubes como favoritos e aí você passa a receber as notificações dessas equipes em tempo real. Então acessa aí o primeiro link na descrição e baixa o aplicativo da OneFootball para você ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. O Cruzeiro anunciou o Ayrton já está regularizado e o Cruzeiro busca mais reforços. O lateral direito Rafael, que pertence ao Sport, deve ser o próximo anúncio do Cruzeiro, né? O jovem vinha sendo aproveitado na equipe profissional do Sport e aí o Cruzeiro está quase certo com ele já, deve fazer o anúncio nos próximos dias. Um jogador de 18 anos que vinha sendo aproveitado no profissional, pode jogar tanto pelo sub-20 quanto pelo profissional do Cruzeiro, já que tem idade também para jogar no sub-20, então vamos seguir acompanhando. E ontem, antes da partida, a gente teve a live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, né? E aí ele anunciou acordos com o Zória e também com o Al Jazeera. Essa dívida com o Zória é referente à contratação do atacante Willian, lá antes dos títulos de 2014, né? E essa dívida aí com o Al Jazeera é referente à contratação do Thiago Neves. Então o Cruzeiro fez um acordo, isso não quer dizer que o Cruzeiro quitou à vista a dívida, o Cruzeiro fez um financiamento ali para acertar tudo certinho. Fato é que essas equipes não vão acionar mais o Cruzeiro na FIFA, já é uma coisa a se comemorar, né? O Cruzeiro pagou também 7 mil dólares referente aí a valores de solidariedade envolvendo ao La Torre, aquele velho jogador envolvido naquela negociação quando o Cruzeiro contratou a Arrascaeta, que gerou muita confusão. Então é mais uma dívida referente a essa contratação que o Sérgio Santos Rodrigues quitou agora no comando do Cruzeiro. E aí, agora um comentário nosso aqui, que não é nenhuma notícia, né? Hoje a gente teve a divulgação da seleção da 4ª rodada da Série B e aí estava lá presente o Ariel Cabral. O Cruzeiro perdeu para a Chapecoense, a equipe do Cruzeiro jogou muito mal, pelo menos essa é a minha opinião. E aí o Ariel Cabral figurou ali entre a seleção da rodada. E o Ariel Cabral, na minha opinião também, é um jogador que vem se destacando nesse meio de campo do Cruzeiro, com muitos passes, apesar de que ontem eu acho que ninguém se destacou, porque o time foi muito abaixo do que a gente esperava. Mas aí se você for olhar os dados de estatísticas, né, o Ariel Cabral teve uma pontuação boa, porque ele acertou muitos passes, perdeu pouco a bola. Então foi um dos jogadores que se destacou no meio de campo. E eu deixo uma pergunta para você. O que vocês estão achando da atuação do Ariel Cabral aí no comando do Enderson Moreira? Porque ele vem sendo bastante elogiado pelo Enderson
E ainda o Ariel Cabral é muito criticado pela torcida, então eu quero saber a opinião de vocês, participem aqui no comentário e sigam acompanhando o Diário Celeste todos os dias, inclusive deixar um recado para vocês, a gente está sorteando uma camisa oficial dessa nova que foi lançada ontem lá no nosso Instagram. Para você participar, tem um link aqui na descrição também, você acessa e participa lá no nosso Instagram, é muito fácil e um dos requisitos para participar é ser inscrito aqui no nosso canal, então fica atento, siga acompanhando o Diário Celeste com o nosso jornal diário. E esse foi o nosso jornal de hoje, até a próxima!